O cenário tecnológico mundial está prestes a testemunhar uma das transformações mais profundas na história dos dispositivos móveis. Embora o lançamento oficial esteja projetado apenas para setembro de 2026, o iPhone 18 já começou a ganhar forma nos bastidores da indústria, revelando-se não apenas como uma evolução incremental, mas como o salto tecnológico mais significativo da última década. Este movimento estratégico da Apple Inc. é impulsionado por uma convergência única de avanços em semicondutores, inteligência artificial e novas demandas de consumo que exigem uma infraestrutura de hardware muito superior à disponível atualmente. O epicentro desta revolução reside em Cupertino, mas seus tentáculos se estendem globalmente, desde os laboratórios de pesquisa na Califórnia até as avançadas plantas de fabricação da TSMC em Taiwan e as linhas de produção da Samsung Display na Coreia do Sul. Analistas de renome internacional, como Ming-Chi Kuo e Jeff Pu, cujos históricos de precisão fundamentam as expectativas do mercado financeiro, começaram a vazar dados concretos oriundos da complexa cadeia de suprimentos asiática. Estes relatórios iniciais sugerem que a fase de pesquisa e desenvolvimento já ultrapassou os estágios conceituais, entrando agora na fase crítica de encomendas de componentes e validação de processos. O motor principal dessa mudança é a necessidade imperativa da Apple de consolidar a Apple Intelligence, sua plataforma de inteligência artificial generativa. Para que essa tecnologia funcione de maneira fluida, o hardware precisa de um poder de processamento que suporte modelos de linguagem complexos de forma totalmente local e privada, sem a necessidade constante de servidores externos. Para responder à evolução agressiva dos concorrentes que utilizam o ecossistema Android, como a Samsung e o Google, a gigante de Cupertino está apostando alto na transição para a litografia de 2 nanômetros. Este avanço na fabricação de chips, liderado pela parceria estratégica e de dependência mútua com a TSMC, promete níveis inéditos de densidade de transistores. Enquanto os modelos anteriores exploravam os limites dos 3 nanômetros, o iPhone 18 marcará a estreia comercial de processadores que operam em uma escala atômica ainda menor, garantindo uma eficiência energética extrema e um desempenho neural sem precedentes. O mercado financeiro observa atentamente esses movimentos, pois a capacidade de processamento local é vista como um novo diferencial competitivo da tecnologia pessoal. Entusiastas e investidores já reagem com otimismo à possibilidade de um dispositivo focado integralmente no processamento neural, o que poderia redefinir o conceito de privacidade e agilidade em um smartphone moderno. A nomenclatura preliminar para este novo cérebro eletrônico aponta para o chip A20. Diferente de iterações passadas, a busca aqui não é meramente por números maiores em testes de velocidade, mas por uma arquitetura que suporte multitarefas de IA rodando silenciosamente em segundo plano. Além do processamento puro, as fontes da cadeia de suprimentos indicam uma reformulação nas tecnologias de interface e na biometria. Registros de patentes recentemente arquivados pela Apple oferecem pistas valiosas sobre novos métodos de interação e sistemas biométricos mais discretos, que poderiam finalmente permitir uma tela totalmente livre de recortes. O objetivo deste relatório detalhado é analisar se o iPhone 18 será a peça final de um quebra-cabeça iniciado anos antes ou o alicerce de uma nova era estrutural na linha de produtos da marca. O que está em jogo não é apenas a venda de um novo aparelho, mas o domínio tecnológico sobre a próxima década de inovação móvel. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. A jornada para entender o impacto desse dispositivo apenas começou e os detalhes técnicos que emergem das fábricas em Taiwan sugerem que o cronograma de validação de engenharia está mais acelerado do que o previsto. Para compreender a magnitude do que o iPhone 18 representa, é preciso olhar para além da superfície do cristal e do metal. No âmago da estratégia da Apple Inc. está a convicção de que o smartphone do futuro deve ser um núcleo de processamento pessoal hiperinteligente. Ao mover o processamento neural pesado diretamente para o bolso do usuário, a empresa planeja criar um fosso tecnológico que a concorrência levará anos para cruzar. As fontes baseadas na Coreia do Sul, vinculadas à Samsung Display, indicam que as telas para a linha de 2026 estão sendo projetadas com novos materiais orgânicos que reduzem drasticamente o consumo de energia, uma necessidade crítica quando se considera o calor gerado por chips de altíssimo desempenho operando em frequências elevadas. Essa exclusividade temporária na tecnologia de 2 nanômetros da TSMC é o que analistas apontam como o checkmate da Apple na cadeia de suprimentos global, garantindo que nenhum outro fabricante tenha acesso à mesma eficiência de hardware no momento exato do lançamento. A transição para o chip A20 não é apenas uma mudança de nome, mas uma mudança de paradigma na organização dos semicondutores para a nova era da inteligência artificial nativa.
A transição da litografia de 3 nanômetros para a revolucionária tecnologia de 2 nanômetros representa o coração pulsante desta mudança estrutural. A TSMC, parceira vital da Apple Inc., está finalizando os preparativos em suas fundições mais avançadas para garantir que a gigante de Cupertino tenha exclusividade total sobre essa nova arquitetura no lançamento do iPhone 18. Esta exclusividade não é apenas um detalhe comercial. Ela define a capacidade bruta do novo chip A20. Ao reduzir o tamanho dos transistores para a escala de 2 nanômetros, a Apple consegue agrupar bilhões de componentes adicionais no mesmo espaço físico, o que se traduz em um salto de desempenho por watt que a indústria raramente testemunhou. O foco principal do processador A20 não será apenas a velocidade de abertura de aplicativos, mas a eficiência térmica e a capacidade de processamento neural de alto impacto. Com novos núcleos dedicados especificamente para operações de inteligência artificial generativa, este chip permitirá que modelos de linguagem de grande escala operem de forma fluida, sem drenar a bateria ou comprometer a estrutura térmica do aparelho. Para sustentar esse ecossistema de processamento local intensivo, o upgrade na memória RAM será inevitável e substancial. Projeções de analistas de renome, como Jeff Pugh, indicam que 12 GB de RAM se tornarão o padrão absoluto em todos os modelos da linha iPhone 18. Este aumento é uma resposta direta à arquitetura da Apple Intelligence, que exige um buffer de memória considerável para manter os modelos de IA carregados e prontos para resposta imediata. Essa mudança de paradigma posiciona o iPhone 18 em um patamar de hardware que antes era reservado apenas para as variantes de Elite, democratizando o desempenho de alto nível para toda a gama de produtos e garantindo a longevidade do sistema operacional diante de atualizações futuras cada vez mais exigentes. No campo da fotografia, a inovação promete ser igualmente disruptiva. Pela primeira vez na história do iPhone, a Apple deve introduzir a tecnologia de abertura variável. Este avanço permitirá que as lentes ajustem fisicamente o diafragma, oferecendo aos usuários um controle profissional sobre a profundidade de campo e a entrada de luz em tempo real. Complementando essa mudança mecânica, circulam rumores fortes sobre uma transição estratégica na cadeia de fornecimento de sensores de imagem. Embora a Sony tenha sido a parceira histórica, a Apple está explorando a integração de sensores CMO, e avançados da Samsung Display em alguns módulos específicos. Essa diversificação estratégica busca capturar o que há de melhor em sensibilidade cromática e resolução de alta fidelidade, quebrando o monopólio de fornecimento e garantindo uma qualidade de imagem superior para vídeos em ultra alta definição e experiências de realidade aumentada mais imersivas. A tecnologia de tela também passará por uma evolução silenciosa, porém fundamental para o consumo energético. O desenvolvimento de novas camadas de LTPO permitirá níveis de brilho máximo ainda mais altos, mantendo o consumo de energia em patamares baixos através de taxas de atualização extremamente granulares. No entanto, o detalhe mais aguardado pelos entusiastas é a possível implementação do Face ID sob o display. Essa tecnologia, que oculta os sensores biométricos atrás dos pixels da tela, permitiria finalmente um design de tela inteira, sem entalhes ou recortes visíveis, elevando a imersão visual a um novo patamar técnico. Para sustentar essa tela e o poderoso chip A20, a estrutura física do iPhone 18 deverá empregar novos compósitos de titânio combinados com cerâmica de alta resistência. Essa mistura visa não apenas a redução do peso total, mas também uma melhoria drástica na condutividade térmica, permitindo que o calor gerado pelo processamento intenso seja dissipado de forma eficiente. Na área de conectividade, o iPhone 18 marcará a independência definitiva da Apple em relação à Qualcomm. A integração de modems 5G proprietários, desenvolvidos internamente por anos, promete uma integração muito mais profunda com o sistema operacional, resultando em menor latência e maior economia de bateria durante o uso intenso de dados móveis. Somado a isso, a implementação completa do padrão Wi-Fi 7 garantirá velocidades de transferência sem fio que rivalizam com conexões por cabo, facilitando o ecossistema de dispositivos conectados. A autonomia será endereçada com avanços em baterias de anodo de silício ou o início do uso de baterias de estado sólido. Essas tecnologias oferecem uma densidade energética superior, permitindo baterias menores com maior capacidade de carga. Finalmente, todo este hardware robusto estará intimamente ligado ao futuro iOS 20. O sistema operacional está sendo desenhado especificamente para ser o espelho das capacidades do iPhone 18. Com uma interface que prioriza a automação inteligente e a interação preditiva baseada em contexto local.
A simbiose entre o chip A20 e o software otimizado criará uma experiência de usuário onde o smartphone antecipa necessidades de forma proativa e segura. O impacto dessa evolução tecnológica transcende os limites dos laboratórios de Cupertino, ecoando por toda a indústria de dispositivos móveis de forma permanente. Ao estabelecer novos padrões com o iPhone 18, a Apple Inc. força diretamente seus principais concorrentes, como Samsung e Google, a acelerarem seus próprios ciclos de inovação e desenvolvimento, especialmente em mercados emergentes. A pressão para acompanhar a transição para os 2 nanômetros e a integração profunda de inteligência artificial nativa cria uma corrida armamentista de hardware que redefine o que o consumidor mundial espera de um smartphone de elite. No entanto, essa liderança tecnológica traz consigo consequências econômicas inevitáveis. A fabricação dos novos chips A20, somada ao custo elevado da exclusividade absoluta nas linhas de produção da TSMC, projeta uma pressão inflacionária sobre o preço final dos aparelhos no varejo global. Analistas de mercado sugerem que o consumidor poderá enfrentar novos patamares de preços recordes, refletindo não apenas o custo dos materiais, mas o imenso investimento em pesquisa e desenvolvimento necessário para viabilizar tecnologias como a abertura variável e os sensores biométricos sob a tela. Essa dinâmica de mercado é amplificada pelo domínio estratégico da Apple sobre a cadeia de suprimentos em Taiwan. Ao garantir a maior parte da capacidade inicial de produção de 2 nanômetros da TSMC, a empresa deixa a concorrência direta em uma desvantagem tecnológica temporária, tornando-os incapazes de oferecer a mesma eficiência de processamento no curto prazo. Enquanto isso, a relação com a Samsung Display evolui de uma simples parceria comercial para uma integração técnica, onde sensores CMOS e painéis LTPO de última geração são moldados conforme as exigências mais rigorosas de Cupertino. Em paralelo a esse poderio industrial, a Apple intensifica suas diretrizes de sustentabilidade, especialmente o alumínio e o vidro. Para 2026, a meta é ambiciosa: o uso de materiais 100% reciclados em componentes críticos, incluindo terras raras em ímãs e cobalto em baterias de alta densidade. Essa transição para uma economia circular não é apenas uma escolha ética, mas uma estratégia geopolítica para mitigar riscos de fornecimento e atender às novas regulamentações globais de reparabilidade, permitindo que o iPhone 18 mantenha um valor de revenda alto e uma vida útil prolongada. As perspectivas de consumo para este lançamento indicam o surgimento de um verdadeiro superciclo de trocas. Especialistas renomados como Min-Chi Kuo e Jeff Peel acreditam que o iPhone 18 superará o volume de vendas de seus antecessores, o iPhone 16 e o 17, pois representa a primeira mudança estrutural completa na arquitetura do aparelho em muitos anos. O cronograma para que isso se concretize já está em pleno movimento. Nos próximos 18 meses, o dispositivo passará pelas rigorosas fases de validação de engenharia, conhecidas como EVT, seguidas pelos testes de design, os DVT, onde cada curva do novo chassi de titânio será posta à prova em condições extremas de estresse térmico, especialmente em relação à bateria. Apesar do entusiasmo generalizado, o projeto não está isento de debates e controvérsias. Existe uma discussão crescente entre entusiastas sobre a real necessidade de tanta potência de processamento em um dispositivo móvel e os riscos iminentes de uma obsolescência programada mais agressiva para os modelos anteriores que não possuem os 12 GB de RAM exigidos. O fator inteligência artificial pode criar uma divisão clara entre os usuários do ecossistema de forma definitiva. A dependência de hardware específico para rodar os modelos de linguagem mais avançados da Apple Intelligence localmente pode isolar a base instalada de modelos legados, transformando o iPhone 18 em um divisor de águas técnico entre o processamento tradicional e o futuro da computação neural e segurança de dados. Ao analisar os fatos, é possível separar o que é altamente provável do que ainda permanece no campo da pura especulação. A implementação do chip A20 com litografia de 2 nanômetros e a padronização de 12 GB de memória RAM são dados concretos sustentados por contratos de fornecimento firmados. Por outro lado, tecnologias como o Face ID totalmente oculto sob o display ainda enfrentam desafios ópticos de refração que podem adiar sua estreia. No encerramento desta análise, fica evidente que o iPhone 18 não é apenas um lançamento anual, mas o alicerce sobre o qual a Apple moldará toda a década de 2020 para o ecossistema móvel global, consolidando uma era de autonomia, inteligência e potência sem precedentes na palma da mão.